Bom dia, bom dia. Anseia por águas, eu sinto. Maravilha, glória a Deus. Estão me ouvindo, né? Maravilha. Sejam todas muito bem-vindas à nossa live de devocional. Hoje é o nosso dia 17 do devocional. Já coloquei aí o tema de hoje é cuidado com a ofensa. É um tema muito importante para nós. Não sei se vocês perceberam, mas ainda hoje nós estamos falando sobre orgulho. É a maior sessão, né? A maior parte do devocional é essa, sobre o orgulho. É a que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Vamos fazer nossa oração pra gente já começar, tá bom? Ô, Nick, é a primeira vez que eu tô assistindo a live. Perdi. Não vou assistir. Não, fica aqui. Assiste, participa, porque é pra você também. As lives ficam salvas todas lá no meu YouTube. Então você pode, de novo, pode voltar lá e assistir depois, tá bom? Então segue aqui com a gente. Vamos orar pra gente já começar. Se você tiver o Plenitude, vai ser a partir da página 112. Se você não tiver, primeiro livro de Samuel, 18, do 7 ao 11. Você pega sua Bíblia, tá? Primeiro livro de Samuel. Vamos orar. Papai, obrigada, Jesus. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Espírito Santo, porque hoje, mais uma vez, as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas e nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor, mais que tudo, nós precisamos de Ti. Senhor, sem Ti nada nós podemos fazer. Pai, abre os nossos olhos, abre a nossa consciência. Nós abrimos a nossa mente, nosso coração, Senhor, para receber da Tua palavra, para sermos instruídas por Ti, Pai. Tu tens liberdade aqui, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, para que seja transformado aquilo que precisa ser transformado nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, fica conosco, Senhor. Fica conosco. Senhor, nos dá a consciência do que é a ofensa e o cuidado que nós temos que ter com ela cada dia. Deus, visita as pessoas que estão aqui assistindo ao vivo e aquelas que vão assistir gravadas também. Senhor, que a Tua palavra chegue onde ela precisa chegar, Senhor. Coloca um filtro nos nossos ouvidos, que cada um receba aquilo que precisa nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o nosso tema é hoje cuidado com a ofensa. Então, para quem tem o devocional, página 112. E quem não tem, pega a sua Bíblia. 1 Samuel 18, do 7 ao 11. Que diz assim: enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta, senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe profético em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Aqui teve um dia que a gente falou bastante, né? Falei bastante sobre essa história, sobre Saul. E aqui a Bíblia diz que quando Davi voltava com a arca, voltava da guerra, né? As mulheres, elas estavam muito felizes por causa disso, estavam dançando, cantando na cidade.
E quando o refrão, né, o que eles cantavam era o quê? Olha, Davi, Saul matou milhares, mas o Davi, ele matou 10 milhares. E quando ouviu isso, o rei Saul, ele ficou muito irritado. Ele ficou, assim, pensando, elas estão atribuindo 10 milhares a Davi e a mim só um? Só um? Ah, não. O que falta mais? Agora só falta ele pegar o reino pra ele. Tipo, o povo ele já conquistou. Agora só falta ele tomar o trono. Era isso que ele pensava, né? E a Bíblia fala que ele se irritou muito. E por causa da inveja que ele tinha de Davi. E lembra, inveja é uma manifestação de orgulho. E aí, por causa da inveja que ele tinha, ele fez o quê? Ele falou, eu vou matar o Davi. Eu vou matar ele. Aí, uma hora, quando ele desobedeceu a Deus, o Espírito de Deus saiu de Davi. E um espírito maligno, enviado pelo próprio Deus, que o texto fala, se apoderou de Saul e sempre perturbava ele. E nesse momento, o Davi tocava a harpa. E quando ele tocava a harpa, o espírito ia embora e ele se acalmava. Só que nesse dia aqui, quando ele ficou atormentado, o Davi estava tocando ali a harpa, aí ele estava na sua cabeça, ó, eu vou encravar Davi na parede. Ele estava segurando uma lança. E aí, na hora que ele estava tocando, ele foi, jogou a lança. Por quê? Ele queria matar Davi. Então falou assim, eu vou jogar essa lança, a lança vai encravar ele na parede. E aí, olha só, de tanto era a vontade dele, que a Bíblia registra que foram 2 vezes que Saul tentou acertar ele, mas as 2 vezes o Davi, ele conseguiu sair, né? Fugir daquela lança. Então pensa, aquele refrão que as mulheres estavam cantando, eles ativaram no rei Saul, o gatilho de ofensa. Então, isso, e a ofensa é aquilo que atinge alguém. O dicionário fala assim, ó, é a palavra que atinge alguém em sua honra, dignidade, injúria, agravo, ultraje, afronta. Então é algo que veio, é como se fosse uma afronta, uma palavra que gerou essa afronta em mim, que pra mim foi uma desonra. Então, aqui a Camila, ela começa escrevendo assim, ó, no devocional. Há algum tempo assisti uma série de pregações do pastor John Bevere no YouTube, em que ele nos apresenta a ofensa como a maior isca de Satanás em nossa vida. Ele mostra em inúmeras passagens bíblicas as consequências de um coração ofendido. Tanto o livro quanto essa série que tá no YouTube do John Bevere, ela é maravilhosa. John Bevere é um pastor americano que escreveu esse livro. E aí, olha só, lembra que a gente falou que nada é por causa de nós? Tudo é por um propósito que Deus quer fazer através de nós. E ele teve uma frase que me marcou muito, que ele fala assim, olha, um cristão ofendido, ele não vai fazer as coisas, ele vai falar assim, não vou fazer tal coisa não. Então, às vezes deixa de servir na obra, às vezes deixa de servir as pessoas por onde quer que ele fala. Ele fala assim, não, eu não vou trabalhar porque tem aquela tristeza, aquela mágoa no coração. Então, é muito mais fácil, né? A principal artimanha, a principal ferramenta que o inimigo usa para parar o povo de Deus. Por quê? Olha, se eu fizer uma coisa aqui que vai ofender ela vai ficar magoada e ela não vai fazer a obra de Deus. Então, esse
ficou muito, muito forte assim pra mim, porque quantas as vezes na minha caminhada com Cristo, eu falei assim, não vou fazer tal coisa não. A pessoa que se vire sozinha, ela não fez isso pra mim, ela não falou dessa forma comigo, agora deixa ela lá. Deixa eu aqui no meu canto e ela no canto dela, né? E isso não agrada a Deus. E ela continua assim, ó, veja, na passagem desse capítulo, Saul era o primeiro rei ungido por Deus para Israel. Um homem que agradava a Deus, mas que por inveja, e lembra, inveja é uma manifestação de orgulho. A inveja do sucesso de Davi, que Davi estava fazendo no meio do seu povo, encheu seu coração de ofensa. E Deus mandou um espírito maligno se apossar dele, que entra em surto emocional. Saul passou o resto do seu reinado agindo de maneira disfuncional, em busca de matar Davi. Pela ofensa do seu coração invejoso, Saul jogou fora seu propósito dado por Deus de governar o povo. A ofensa traz à tona o pior que existe em nós. A ofensa é uma brecha espiritual para que espíritos malignos se apossem das nossas emoções e roubem o nosso propósito de vida. E pensa, aquele homem que foi ungido rei de Israel, ele que foi chamado para governar o povo, agora estava ofendido por causa da inveja, e aí ele mudou o foco dele. O foco dele agora não era mais governar, era matar Davi. E ele quantas vezes saiu com a missão de matar Davi? Muitas vezes, né? E pensa, por causa da inveja e medo de perder o reinado dele. E coisa que se a gente olha na Bíblia, Davi em momento nenhum, ele estava se preparado para tomar o trono dele, né? Mas foi uma coisa que emocionalmente ele absorveu dessa forma. Olha, ele quer roubar o meu reino, então peraí que eu vou dar um jeito nele primeiro. E aí, ele viveu totalmente disfuncional. A função dele era governar, mas ele estava ali perdido na ofensa. Por quê? Porque queria matar Davi. Ele mudou o foco dele. Então, pela ofensa do seu coração, Saul jogou o seu propósito fora. E a ofensa, ela é uma brecha espiritual. Lembra? Depois que ele desobedeceu, ele ficou invejoso, aquele espírito ia lá a perturbar a vida dele. E elas vêm para quê? Para que esse espírito maligno vem? Para se apossar das nossas emoções e roubar o nosso propósito de vida. Então, é por isso que a gente precisa tomar cuidado com ela. Muito cuidado. Eu sugiro você, assista a série do YouTube do John Bevere. Eu vou deixar linkado na descrição do vídeo para que vocês vejam. Tanto o livro já tá, mas eu vou deixar também a playlist do YouTube. Aí ela continua assim, ó. Depois que eu entendi o tamanho da ameaça que a ofensa gera, passei a vigiar meu coração. Mas preciso que você saiba que no primeiro momento, quando eu assisti ao estudo, pensei comigo. Não tenho ofensas guardadas, não tenho mágoa de ninguém. Logo, isso não é uma ameaça para mim. Grande tolice. Mais uma vez, o orgulho estava guiando meu pensamento, querendo me convencer de que eu era uma mulher muito evoluída, emocionalmente e muito espiritual. Afinal de contas, não tinha nenhum sentimento de ofensa guardado em mim. Mentira. Olha só. Aqui, a gente vê no exemplo da Camila, o cuidado que a gente tem que ter. O cuidado, né, de achar que venceu o orgulho. Não, isso aqui eu já não tô guardando, eu não guardo mágoa de ninguém, eu já sou uma mulher evoluída, espiritualmente, emocionalmente, então eu não preciso disso. Calma, você precisa, eu e você, precisamos disso todos os dias. Olha só, a verdade é que todos nós, em algum momento, dependendo da circunstância e das pessoas, nos sentimos de alguma maneira ofendidos. E sabe o que mais nos ofende? Os nossos vícios emocionais. Você quer saber quais são seus mais fortes vícios emocionais? Basta observar que tipo de situação suscita seus piores sentimentos
e comportamentos? Que circunstâncias o ferem e magoam? Quais sentimentos inundam seu coração nessas circunstâncias? Esses são seus vícios emocionais. Exemplo, lembra quando eu falava, que eu falei pra vocês, que quando o Ismael ia embora, ia na frente, eu ficava pra trás, eu falava assim, eu me sentia rejeitada, abandonada, fiquei pra trás. Era um vício emocional que eu tinha. Porque aquilo me deixava triste, me deixava um sentimento ruim. Uma outra coisa, geralmente tá muito ligado com o que você viveu na sua vida de infância. E aí, por exemplo, quando você é criticada, qual é o sentimento que tem dentro de você com essa crítica? Te suscita bons sentimentos ou você fica muito furiosa? Outro exemplo, quando você vê uma injustiça, essa injustiça, como que você vê essa injustiça? Isso mexe muito com você, tira a sua pior versão? Né? No método CIS, o Paulo nos ensina que a gente tem muitas versões dentro da gente. E a gente tem como vestir essa nova roupa, né? Todas as vezes que a gente está diante de uma situação, a gente pode escolher qual é a versão que vai responder aquele fato. E, geralmente, quando essa ofensa, né? Aquele gatilho, ele desperta o pior de você, geralmente é onde é o seu calcanhar de Aquiles, é onde você, quando você passa por isso, te aciona a pior versão que existe dentro de mim, de você. Então, essa que é a ofensa, é o gatilho que vai tirar o pior de nós, né? E aí ela conta a história dela. Ela fala assim, ó, durante a infância eu recebi muitas críticas, palavras de invalidação e algumas vezes acontecia na frente de outras pessoas. Ou seja, ela tinha palavras de invalidação, era criticada e sempre tinha plateia. Geralmente, ninguém é criticado assim, no cantinho, né? Não, vem aqui. Principalmente com a infância, né? Na infância. Os pais não têm esse hábito de levar a criança ali no cantinho pra falar alguma coisa, alguma correção. Muitas vezes tem plateia, né? E quase toda criança que convive com a crítica, e como quase toda criança convive com a crítica, eu tinha uma grande necessidade de conquistar a aprovação de meus pais e de me sentir amada. Mas sempre que eu era invalidada ou criticada publicamente, além de me sentir sem valor e humilhada, eu me sentia injustiçada, como se todo o meu esforço para ser uma boa filha fosse em vão. E eu cresci e dei um jeito de me casar com um homem que sempre que eu errava me fazia me sentir da mesma maneira como eu me senti tantas vezes na infância. A responsabilidade por isso era do meu esposo? Claro que não. Eu sempre dava um jeito de errar, de irritá-lo, de provocá-lo, até que ele nutrisse o meu vício em ser criticada, de me sentir humilhada e injustiçada. Parece loucura, mas nossas emoções funcionam assim. A neurociência prova que a ciência prova que no nosso cérebro, os vícios emocionais têm o mesmo efeito chave fechadura que os vícios químicos, como álcool ou entorpecente. O que isso quer dizer? Quando a gente passa todo dia ali, ó, usando o exemplo da Camila, crítica, invalidação, ela se sentia injustiçada, porque tudo que ela fazia era para buscar a aprovação dos pais, mas sempre ela tinha uma coisa errada. Isso aconteceu muitas vezes, de forma repetida, e aquilo criou um vício emocional nela. E a neurociência prova hoje que todo o vício emocional, ele atua no nosso cérebro igual ao vício de álcool, ao vício em entorpecente, é o mesmo. E aí,
aqui que tá aquilo, né? A gente se vicia nesse sentimento. Monique, mas como assim? De tanto que a gente sentiu, a gente se viciou. Então, na vida adulta, o que a gente faz? A gente faz coisas para que o outro tenha a mesma reação, que faça o mesmo que a gente passava lá atrás. Exemplo, ser criticada. Porque aí, se ele vai me criticar, eu vou me sentir injustiçada, eu vou me sentir humilhada, e aí eu vou ter o mesmo sentimento que eu tinha lá na minha infância. Então, a neurociência já mostra isso hoje. Eu amo estudar sobre neurociência. Quanto mais eu estudo sobre neurociência, mais eu amo a palavra. E porque é muito interessante, assim. Mas o primeiro passo para você vencer o vício emocional é a consciência. Então, você precisa parar e pensar. O que é que, quando acontece, tira a minha pior versão? O que é que tira a sua paz? O que é que tira a gente do eixo? Tem pessoas que falam assim, nossa, Mônica, você tem a cara de ser calma. Só que eu sei as coisas que, quando acontecem, me tira a pior versão. Pode ser que eu não expresse, porque como eu fui muito ferida com palavras, eu tomo bastante cuidado com palavras. Mas eu tenho esse filtro desde muito cedo, mas não é porque eu não falei que eu não senti. E eu me lembro de Caim e Abel. Quando Caim, os dois ofereceram uma oferta a Deus, né, das primícias, né, assim como a gente dá o dízimo hoje, né, dos 10% da nossa renda, eles iam oferecer. Eles chegaram lá para oferecer e Deus se agradou da oferta de Abel, mas de Caim não. E aí a Bíblia diz que Deus falou assim, falou, Caim, por que o seu rosto tá diferente? Né? Por que você tá com a aparência de ofendido? E aí Deus continuou falando pra ele assim, olha, cuidado, porque o pecado tá batendo na sua porta. Da mesma forma que o Jesus bate na nossa porta e diz, olha, aquele que abrir, eu vou entrar e vou cear com ele, o pecado também bate na nossa porta, né? Naquele momento ali onde a pessoa falou uma coisa, você se sentiu criticada. Aí eu me senti criticada, vai sair a pior versão de mim. Aquela mulher que vai descarregar tudo em volta na pessoa, vai devolver tudo. Ou a pessoa que vai se diminuir, se trancar no quarto e chorar. Aí a Bíblia diz, olha, cuidado, que o pecado tá batendo na porta. Então, quantas pessoas perdem a cabeça nesse momento com essa ofensa e fazem coisas terríveis? Por quê? Porque o pecado bateu na porta. Ao invés de fugir da aparência do mal, como a Bíblia nos ensina, a pessoa foi lá e abriu a porta, escancarou a porta. Aí o pecado vem, né? E acaba com tudo. Então, a gente precisa ter esse cuidado com a ofensa. E aí o devocional caminha pro final dizendo assim, a verdade é que todos nós, invariavelmente, passamos por experiências ruins. Umas pessoas mais, outras menos, e em todas essas experiências, a nossa criança associa um sentimento e um significado. Talvez você tenha se sentido desamado, abandonado, injustiçado, humilhado, comparado, traído, desonrado, desrespeitado, rejeitado. A rejeição é a porta de entrada para o orgulho e a ofensa é a fonte da manifestação do orgulho. Entende como funciona? Então, todas as vezes que eu me senti rejeitado, não amado, todas essas vezes a gente deu um significado e um sentimento. Significado,
não sou amado. Sentimento de injustiçado, de injustiça, de não amado. Então, todas as vezes que a gente se sentiu rejeitado, é uma porta pro orgulho. Lembra que o orgulho vem, não, calma, deixa eu cuidar de você. Deixa eu pôr esse band-aid aqui nessa ferida. Deixa eu cuidar de você. Ninguém mais vai falar assim com você. Ninguém mais vai fazer isso com você. Né? É a porta. É isso que o orgulho faz. Só que a Bíblia diz que o orgulho vem antes da queda. Mas aí, a ofensa é a fonte da manifestação. Então, aconteceu algo que eu me senti criticada. Eu fui criticada. É a ofensa. É o gatilho que vai tirar a manifestação do orgulho de dentro de mim. Dá pra entender? Então, eu passo por algo. Aquilo eu gero um sentimento dentro de mim e eu dou um significado. E quando vem aquilo de novo, outra crítica, eu vou me sentir de novo rejeitado. E aí, quando vem a ofensa, eu fui criticada. Pronto. É a ofensa, é o gatilho que tira a pior versão de dentro de mim. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Vou ter o mesmo sentimento. Entende? E aí é um vício, porque fica sempre nesse ciclo. Eu sinto, eu vejo aquilo, eu sinto, eu penso, e aí vem de novo. Todas as vezes. Reforçando aquele vício. Então, o que a gente precisa nessa manhã, nesse dia de hoje, é entender quais são as circunstâncias que ofendem você e me ofende. Quais os sentimentos que inundam o nosso coração nessas ocasiões. Então, toda vez que sou criticada, o que é que eu sinto? Qual o sentimento que eu tenho? Todas as vezes que eu sou injustiçada ou que eu vejo uma injustiça, o que é que eu sinto? O que é que eu sinto? E aí, se você puxar na memória, você vai ver que muito, muito provavelmente é o mesmo sentimento que você tinha quando era criança. E aí, o que é que leva você ao descontrole emocional? Não, eu sou pacífica, mas se falar tal coisa, se eu ver tal coisa acontecer, se fizer tal coisa comigo, eu chuto o pau da barraca. O que que é? O que que é? Pense. Então, em algum momento, Saul era um homem que agradava a Deus, mas por causa da inveja do sucesso de Davi, ele encheu seu coração de ofensa. Ele começou, lembra que o pecado bateu na porta? Ele se sentiu ofendido. Ele podia tirar uma outra versão dele, falar, não, deixa, coisa da minha cabeça, ou deixa eu conversar aqui com o Davi, deixa eu resolver isso numa boa. Mas o que ele fez? Não, eu vou matar ele antes que ele roube meu trono. Então o pecado bate na porta. O pecado todo dia tá ali, querendo bater. E a inveja, ela é uma manifestação de orgulho. E é ela que levou Davi a se ofender. Levou Saul a se ofender por causa de Davi. E por causa da ofensa gerada pela inveja, Saul jogou fora o propósito dele, que era governar o povo de Deus. Então, quantas vezes, né? O que o inimigo quer roubar de mim, de você, através da ofensa? Nosso equilíbrio emocional e o nosso propósito. Porque lembra, uma pessoa ofendida, uma pessoa magoada, ela não vai dar o melhor dela naquilo que ela faz. Não vai, seja qual for, seja na vida profissional, seja no casamento. É igual eu falei outro dia pra minha amiga, eu falei assim, olha, eu vejo muitas mulheres reclamando dos seus maridos, mas quem é que topa moer o orgulho e fala assim, não, eu não vou devolver no mal que ele me causou. Deixa eu amar essa pessoa.
Deixa eu dar o primeiro passo. Quem é que tá disposta? E é uma coisa que a gente precisa fazer. E a gente vai falar sobre humildade logo, logo. E a ofensa, ela traz à tona o que é pior em nós, expondo as nossas fraquezas e falhas. Então, lembra, toda vez que é exposto alguma coisa, que você descobre isso, se você olhar pra você, começar a analisar os teus sentimentos, começar a trazer na memória como eu me sentia, o que faz sair a pior Monique. Nesse momento, eu tenho uma oportunidade. Porque tá aí, ó, tá escancarado. A fraqueza e a falha que você tem. É uma oportunidade. Encare como uma oportunidade. Porque lembra, a consciência é o primeiro passo da mudança. O que mais nos ofende são os nossos vícios emocionais, que amplificam as nossas reações negativas e nos afastam do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, esse vício, ele vai ampliar. Sabe que, às vezes, não sei se já aconteceu com você, de acontecer alguma coisa com uma pessoa próxima, você fala, nossa, tá fazendo tempestade no copo d'água. Já viu essa expressão? Pra você, pode ser uma tempestade no copo d'água. Pra ela, é o vício emocional dela, que tirou a pior versão que existe nela. E que muitas vezes é desproporcional ao que tá acontecendo de fato. Então lembra, é tudo sobre como a gente vê as coisas. E a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, a gente vai bem na vida. Mas se for mal, a gente vai sofrer. Em outras palavras, tá? Então, é importante a gente, nessa manhã, fazer essa reflexão de pensar qual é a situação que tira o meu pior, a minha pior versão. Examinar o nosso coração. E hoje, o exercício de hoje é você escrever quais sentimentos você mais viveu na sua infância, cujas dores hoje na sua vida adulta você se vê repetindo certas situações com algumas pessoas. E geralmente é nosso cônjuge, porque nossa forma de ver, de pensar, de sentir, ela vai escolher pessoas que vai alimentar o vício em nós. Então, eu sou viciada em crítica, né? E aí eu vou arrumar um marido que critica pra alimentar o nosso vício. Então, procura aí, vasculha dentro do seu coração. O que é que tira a sua pior versão? O que você viveu na infância, que hoje você se vê repetindo, fazendo, para que aconteça aquilo de novo e você tenha o mesmo sentimento que tinha antes? E eu volto a dizer, parece loucura, mas se você examinar bem direitinho, você vai ver que é a mesma coisa, que é o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento. E aí você faz as coisas hoje pra que a pessoa faça aquilo que te ofende, pra você sentir a mesma coisa de novo. E fica nesse vício a vida toda, se você não tiver a consciência. Então lembra, consciência é o primeiro passo da mudança. E que bom que você tá aqui. Porque agora que você sabe disso, você tem condição de mudar o pensamento, o sentimento, o significado que você dá às coisas, ao que é que te acontece na vida. Tá bom? Então, essa é a tarefinha de casa de hoje. Escrever. Eu digo de novo, faça o exercício. Tira do campo da imaginação e faz o exercício. E logo mais eu vou colocar lá no nosso grupo, tá bom? Hoje o louvor de hoje é esse, Preciso de Ti. Nós precisamos do Senhor, né? Eu sempre digo pra mim, se não for ao Senhor, ora diga a Monique. O Senhor é muito bom, Ele nos ajuda dia após dia. Nossa oração. Eu oro agora ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pai de toda a eternidade, só Tu és Deus, só Tu és digno de adoração. Os céus e a terra proclamam Tua glória, Senhor.
Eu te agradeço por mais um dia de vida e por ter acesso à tua palavra, que cura e que salva. Eu te peço hoje entendimento e discernimento sobre as nossas emoções. Arranca do nosso coração, Senhor, todas as raízes de amargura que existem, que toda a ofensa que eu guardo em meu coração, de modo consciente e inconsciente, seja agora eliminada. Em nome de Jesus, eu decido, Pai, ter um coração cheio de amor, que meu olhar para todas as pessoas seja de misericórdia, amor e não de julgamento, rancor ou ofensa. Que meus olhos sejam bons e que toda a minha vida tenha luz. Eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir, que não existem em mim mais falta de perdão e que por isso somos livres para ser felizes e viver a vida que Cristo nos ensinou a viver. E eu que te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sabe que eu lembrei agora? Um dia desses eu recebi uma crítica dizendo assim que mulher de Deus não usa maquiagem. Quando eu ouvi aquilo, aí eu guardei meu coração assim, aí eu falei assim, caraca. Ainda falava assim, estuda mais a escritura. Aí eu pensei, nem comigo, falei assim, caraca. E aí eu já... eu fiquei pensando, quase que eu falei assim, né? Mas onde é que tá escrito na Bíblia isso? Porque eu já li bastante, eu continuo procurando, porque realmente eu preciso todos os dias estudar mais a Bíblia. Mas eu nunca achei esse versículo na Bíblia. Aí depois eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer com isso? Aí depois eu falei, quer saber? Essa pessoa precisa de amor. Porque certamente se ela se amasse, ou se ela estivesse prestando atenção naquilo que eu faço, que eu falo, ela não escreveria isso. Que ela estaria mais preocupada com a vida dela, né? Todas as vezes que eu olho pra vida de alguém e falo assim, por que fulano tá fazendo tal coisa? Eu penso, logo eu penso, cuida da sua vida, Monique. Aí eu foco, cuida da sua vida, olha pra você. O negócio é você, não é a vida do outro. Eu falei, ama essa pessoa. Eu falei, realmente. Aí eu comecei a orar, falei, Deus, ajuda ela. Ajuda ela. Na hora, aquele sentimento da ofensa que queria tomar conta do meu coração, foi embora. Eu falei, eu preciso amar essa pessoa. E aí, comecei a orar por ela. Eu falei, e ainda falei, Deus, se tiver alguma coisa que não te agrada em mim, mostra pra mim. E nisso o Senhor não disse até hoje nada. E aí, eu lembro que logo depois eu fui estudar. E aí, eu fui até com a Camila, numa aula dela. Ela falou, olha, a vaidade não é cuidar de você. Vaidade é não mostrar suas fragilidades para sustentar uma imagem de Mulher Maravilha. Isso é vaidade. Então, funciona muito. Ao invés de dar o troco naquela pessoa, ama essa pessoa. Ama essa pessoa. O Thiago Brunet fala assim que se a gente colocar empatia em tudo que as pessoas fazem, por exemplo, tá no trânsito, tá parado lá e a pessoa vai te dar uma buzinada, uma fechada no trânsito. Ao invés de xingar ele, ao invés de falar qualquer coisa contra ele, é esse barbeiro. Se você pensar, pode ser que que tem alguém passando mal no carro, por isso que ele tá apressado. Pode ser que ele teve uma noite de sono ruim com o filho doente, e por isso que ele tá dessa forma, nervoso. Então, vá em paz, meu filho. Nesse momento, quando a gente põe empatia pelas pessoas, a gente vai abrindo mão desse sentimento ruim, dessa versão ruim nossa de devolver pro outro, entende? Lembrei disso agora, quis compartilhar com você. Então, se servir pra você o exemplo, aplica aí na sua vida e faz o teste pra você ver. Você pôr empatia, colocar amor, na hora, aquele sentimento
que queria ofender você, você já cancela ele na raiz. Tipo, você não abre a porta. Quando a ofensa bater na sua portinha, você vai falar, tchau, minha filha, não tenho lugar pra você aqui. Beijo. Vá-se embora. Entendeu? É isso, meus amores. Amanhã, nosso dia 18, te espero aqui. Vem. Traga uma amiga. Traz uma amiga. Traz uma amiga. Sempre que tudo que é bom, a gente chama. Eu tenho esse costume, já que tudo que eu vou viver, eu sempre chamo as amigas. E tem aquelas que são assim, ó, que é pra toda obra. Então, vamos pra tal coisa, vamos pra tal lugar, vamos fazer tal coisa. E quanto mais você chamar o seu ecossistema são as pessoas que estão com você. As pessoas, sua prima, seu irmão, sua irmã, seu cônjuge, tudo que você chama as pessoas para estar perto de você, essas pessoas também vão viver suas transformações. E aí, por exemplo, se você e o seu marido entram nessa jornada, o vício que você tem, o vício que ele tem, vocês não vão mais alimentar. Porque você já tem consciência, olha, isso alimenta meu vício, isso aqui também. Então, você vai mudar o seu comportamento. E aí, se você mudar o comportamento, o vício vai sair. Porque você não vai alimentar ele. E quanto mais você alimenta o vício, mais você é viciado naquilo. Mas quando você para com aquilo, quando você vive uma abstinência, por exemplo, açúcar. Açúcar não é né, considerado o vilão que ele é, né? Ah, não, um docinho aqui, é só um docinho pra adoçar e tal. Mas no fundo, a gente é viciado. Não sei você, né? A gente não. Eu era viciada em açúcar. Então, quando eu fiquei tempos sem comer açúcar, eu fiz, tipo, uma semana. Não, primeira vez que eu fiquei foi 21 dias. Eu falei, vou ficar 21 dias sem açúcar. Lá pelo 14º dia, eu queria matar um. Por quê? Eu tava com abstinência. Só que depois dos 21 dias, eu precisei muito menos de açúcar. Fui diminuindo. Depois eu fiquei 30 dias sem açúcar. E aí, hoje, não faz falta pra mim. Esses dias eu não lembro onde. Ah, fui agora na casa da tia Rita. No final de semana, a gente foi pro interior. E aí, o café lá não tem açúcar. Mas eu coloquei o café, coloquei o leite, bebi. Ah, tá ótimo, tá uma delícia pra mim. Por que que hoje o café sem açúcar tá uma delícia pra mim? Que outro dia, uns 3 meses atrás, eu falava, eu não vivo sem café com açúcar. Não consigo. Porque eu fui diminuindo. A mesma coisa acontece com o nosso vício emocional. Lembra que eles funcionam do mesmo jeito? Conforme você não vai alimentando, ele vai enfraquecendo. Ele vai enfraquecendo até o momento que você se torna livre dele. Só que, quando o seu ecossistema, as pessoas à sua volta também participam, vivem essa transformação, vocês não vão mais alimentar o vício do outro. E aí vocês vão ter uma vida muito mais leve, garanto. Um abraço. Volta amanhã, não desista não, tá bom? Um abraço de 40 segundos, um beijo no seu coração, eu te amo, Deus abençoe a sua semana. Vai ser uma semana maravilhosa. Deus te abençoe.